Olá pessoal! Nesse vídeo irei ensinar como calcular o volume de reservatórios. Para isso, precisamos inicialmente determinar qual é o consumo diário de água do edifício. Esse consumo pode ser calculado multiplicando a quantidade de pessoas no edifício pela quantidade de água que cada pessoa consome por dia. Observe que através da tabela 1, podemos estimar a quantidade de pessoas no edifício, e através da tabela 2, podemos obter o consumo de água por pessoa. Dessa forma, para obter o volume do reservatório, basta multiplicar o consumo diário do edifício pela quantidade de dias que queremos ter de água armazenada. É importante ressaltar que o consumo de água pode variar de cidade para cidade. Em regiões mais quentes, por exemplo, o consumo de água por pessoa tende a ser maior. Por esse motivo, é recomendado consultar a concessionária de água de sua região, para obter um valor mais preciso do consumo per capita. Também é preciso levar em consideração o que diz a NBR 5626 de 2020. De acordo com essa norma, o volume armazenado deve atender a no mínimo 24 horas de consumo normal na edificação. Além disso, ela recomenda que o volume armazenado não seja superior a 3 dias de consumo, para que a água não fique parada por muito tempo, o que poderia comprometer a sua potabilidade. Vamos agora discutir sobre a posição do reservatório. É adotado apenas um reservatório na parte superior do edifício, quando o volume de água a ser armazenado não é muito grande, e quando a pressão na rede pública é suficiente para levar a água até o reservatório. Caso o edifício seja muito alto ou o volume de água a ser armazenado seja muito grande, é adotado um reservatório superior e um reservatório inferior. Em geral, é comum armazenar 60% do volume total no reservatório inferior e 40% no reservatório superior. A maior parte da água fica armazenada no reservatório inferior para não sobrecarregar a estrutura do edifício. É importante lembrar que, além do volume de água destinado ao consumo das pessoas, é necessário também prever um volume de água adicional destinado ao combate a incêndio. O cálculo desse volume deve ser consultado na NBR 13.714, e também com o Corpo de Bombeiros do estado onde o edifício será construído. Para fixar o que foi apresentado, vamos agora resolver alguns exercícios. O enunciado do primeiro deles pede o seguinte: calcule o volume de um reservatório que deve atender uma residência unifamiliar com 3 quartos. Para isso, considere que o volume do reservatório deve ser suficiente para atender a 2 dias de consumo. O primeiro passo para resolver esse exercício é determinar a quantidade de pessoas na residência, e em seguida, estabelecer qual o consumo de água por pessoa. De acordo com a tabela 1, podemos considerar 2 pessoas por dormitório, o que totaliza 6 pessoas na residência, e de acordo com a tabela 2 o consumo por pessoa é de 150 litros de água por dia. Dessa forma, o consumo diário na residência é de 900 litros de água. Como queremos um reservatório com água suficiente para atender a 2 dias de consumo, seu volume deve ser de 1.800 litros. Consultando o catálogo da Tigre, verificamos que a caixa d'água que atende a essa demanda é a que possui um volume nominal de 2.000 litros. Vamos agora resolver o próximo exercício, cujo enunciado pede o seguinte: calcule o volume do reservatório superior e inferior de um edifício com 15 pavimentos, sendo que cada pavimento possui 4 apartamentos com 3 quartos sociais e 1 quarto de empregada. Para isso, considere também que o edifício possui 5 funcionários que consomem 100 litros de água por dia cada um. Consultando a tabela 1, obtemos uma taxa de ocupação de 2 pessoas por dormitório, e 1 pessoa por quarto de empregada. Isso totaliza 28 pessoas por pavimento, e 420 pessoas para todo o edifício. Consultando a tabela 2, obtemos que cada pessoa consome 200 litros de água por dia, sendo que os funcionários consomem 100 litros. Dessa forma, o consumo diário total do edifício será de 84.500 litros. Considerando que queremos uma reserva equivalente a 2 dias de consumo, o volume total de água que deve ser armazenado é de 169.000 litros. Armazenando 60% desse volume no reservatório inferior, ele deve ter uma capacidade de 101.400 litros, e armazenando os 40% restante no reservatório superior, ele deve ter uma capacidade de 67.600 litros, mais a reserva de incêndio. Conforme mencionado anteriormente,
O cálculo do volume da reserva de incêndio deve ser consultado na NBR 13.714, e também com o Corpo de Bombeiros do estado onde o edifício será construído. Na imagem que está sendo mostrada na sua tela, é possível observar a distribuição de água entre os reservatórios superior e inferior. Então chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham aprendido como calcular o volume de reservatórios.